Olá, aqui é Daniel Moura, arquiteto. Hoje eu vou explicar um pouco a respeito do Zoom do programa, as funções PAN e também PUBO de visualização do programa. Mas antes disso, eu vou aqui no para mostrar só detalhadamente, embora já conhecemos bem o mouse, mas eu queria deixar bem claro que uma das funções bem importantes é o scroll, né, o botão de rolagem, que é para cima e para baixo, fica esse central. Botão esquerdo, obviamente, do lado esquerdo, botão direito, lado direito, certo? Só para que não haja nenhuma confusão a respeito dos botões do mouse, porque ele é muito importante, assim como se utilizava, se utiliza na verdade, né? No AutoCAD, ele também tem uma função importante aqui no Revit. Vamos lá, já estou aqui aberto então, né? Com esse arquivo de amostra que é o Technical School. Essa parte aqui de abrir os arquivos de amostra já expliquei em aulas anteriores. Então vamos lá. Simplesmente girando a bola para cima, que é o scroll do mouse, você diminui, assim como girando para baixo, você aumenta, dando zoom. Essa função ela é muito importante em plantas baixas, em elevações, porque constantemente você vai ter que passear no desenho e essas funções vão auxiliando no uso do programa à medida que você vai desenhando. Eu vou abrir aqui essa planta 01, vou abrir aqui também o 3D para nos auxiliar. Mais uma vez, girando para cima e para baixo, zoom, tá? O zoom, ele funciona tanto em plantas baixas como em 3D ou elevações com o mouse da mesma forma, tá? Para cima e para baixo sempre com o scroll. Se você ativar a tecla ZA, vou diminuir aqui bastante, girando a tecla para cima, girando o botão scroll para cima e vou acionar a tecla ZA. O que que acontece? O Revit capta a tela, a janela de desenho, tudo que tem desenhado na tela, ok? Vou girar mais uma vez para baixo, zoom, e ativando a tecla ZZ, eu posso criar uma janela de zoom na minha planta ou elevação, de acordo com o que você estiver trabalhando. Ativando o ZP no teclado, ele já retorna o último zoom que foi utilizado. Observem também que não se usa o Enter, comumente usado no AutoCAD, para acionar o comando. Basta que você ative já com as teclas. Geralmente aqui a gente procura usar com duas teclas o atalho, então feito o comando, né? Por exemplo, ZZ, vou criar uma janela. Basta que eu acione a tecla e ele já funciona automaticamente, sem precisar do Enter. Agora a gente vai aprender esse ícone aqui logo ao lado, direito, superior, onde tem o círculo 2D e também tem as funções de zoom, como eu acabei de falar. Eu vou aqui nessa setinha de baixo e clicando em afastar, ele vai dar um zoom, afastado duas vezes. Ele já fica aqui no menu. Assim, quando eu clico, ele já vai acionando o comando simultaneamente, conforme a última utilização. Posso clicar aqui em zoom para ajustar, que seria o ZZ ou ZR. Posso clicar em zoom no tamanho da folha. Nesse caso, ele dá o zoom conforme escala, tá? Pressionando o botão scroll para baixo, ele vira o pan.
Então, eu dei o zoom conforme a escala e quero passear na prancha. Então, eu vou apertando o scroll até que fique essa cruzinha na ponta do mouse. E aí eu posso arrastar e ler o desenho em toda a sua extensão. Aqui ele acabou dando um zoom, tá? Às vezes acontece isso de você clicar e arrastar e girar a bolinha sem querer, tá? E no caso, esse zoom anterior, ele dá o zoom que você já utilizou, que seria o ZP, né? Conforme eu já havia falado. E o último, que é o zoom próximo, que ele ativa o que um faz antes, o outro ativa o zoom posterior. Agora eu vou falar para vocês essa função desse zoom, que é o círculo 2D, tá? Deixa eu puxar ele aqui um pouquinho mais. Clicando no círculo 2D, eu venho aqui com esse ícone que vem para a ponta do mouse. Observe que ao passear com o mouse, ele vai acompanhar a todo tempo. Algumas pessoas não gostam muito dessa ferramenta de visualização porque às vezes não conseguem controlar, mas por quê? Porque não entendem que o zoom é para passear conforme a seta. Mas dependendo de como você entende dessa ferramenta, ela pode ser um aliado seu, tá? Então vamos lá. O zoom, posicionei aqui, vou posicionar em cima dessa sala aqui, conferência, e vou aqui para o zoom e clico. Quando eu clico e vou para cima e para baixo, ele dá o zoom conforme o scroll, se eu girasse para cima e para baixo. Cuidado na hora de clicar, porque às vezes você pode clicar no algum elemento da planta, tá? Eu vou girar, vou levar a ponta do mouse aqui para o meu lado esquerdo superior e vou pressionar o pan. Observe que ele segura o desenho e arrasta, como se fosse selecionar o scroll para baixo. E o rebobinar, que eu acho bem bacana, porque ele vai fazendo as ações que você já trabalhou. Às vezes pode ser muito bem utilizado quando você está fazendo listas, né, do desenho. Enfim, ele é bem bacana, ele vai gravando essas ações, ok? Agora eu vou aqui no 3D, tá? Navegador de projetos. Ele já está aqui na minha guia acima, mas eu vou dar 2 cliques só para acionar, para vocês verem onde que eu estou trabalhando, tá? Aqui no 3D funciona semelhante ao que acontece no 2D, tá? Para cima e para baixo do scroll, ele vai fazer o zoom aumentar ou diminuir, né? Aqui eu posso também dar o ZZ, né? Que seleciona uma caixa de zoom, o ZR, tá? Que é o mesmo ZZ, ok? O ZP, que é um zoom anterior, e cada vez que eu aperto no teclado, ele vai acionando. Vindo aqui para o ícone, eu também tenho as configurações de afastar zoom 2 vezes, né? Uma vez clicado, acionado, você pode ir clicando no ícone, logo ao lado ele grava a ação e você pode dar o zoom quantas vezes necessitar, afastado nesse sentido. Zoom para ajustar, ele joga na tela o que tem desenhado, tá? Também cuidado porque ele trabalha com essa ferramenta aqui, que é essa exibir região de recorte, na verdade ele grava ela, tá? Vou dar aqui um zoom mais afastado para vocês entenderem melhor o que eu estou falando e vou tirá-la, tá? Vou dar aqui um ZP no teclado. Ó, só observe que quando ele deu zoom, vou de novo diminuir no scroll, né? ZP, e ele vai dando zoom. Perdão, estou falando ZP, né? Porque ele está falando o zoom anterior, na verdade é o ZA, tá? Que é o zoom extend. Vamos lá para mais alguns comandos.
o zoom no tamanho da folha, que é conforme a escala do desenho. Clicando para baixo aqui o mouse, eu consigo passear o desenho. Clicando no scroll, certo? Ele vira o pan. E aqui no 3D, esse ciclo de navegação completa, realmente ela fica bem mais completa, tá? Mas funciona semelhante ao que acontece com 2D. Então vou tentar usar aqui o que eu já usei no 2D, que é o zoom, né? Para cima e para baixo. Depois a gente vai explicar o que é esse giro que aparece aqui. É o pan, que é arrastar para um lado e para o outro. Deixa eu diminuir o zoom para cima e para baixo. É o rebobinar, né? Ele faz as ações que eu acabei de fazer nas janelinhas. Você já pode voltar aqui para alguma que você tinha dado zoom, né? Tenho aqui o órbita. O órbita funciona da seguinte maneira: ele orbita no desenho a partir de um ponto de referência. Geralmente, o orbitar está ligado a um elemento que já foi selecionado no desenho, tá? Isso é muito importante saber, porque senão você não entende que ele está orbitando para algum elemento, tá? Ele está pegando algum elemento fora. Deixa eu colocar aqui o centro. Acabei clicando fora, centro. Eu, ao clicar no centro, eu já coloquei o giro aqui no meio, tá ok? Então, voltando aqui na planta 2D, só para explicar uma função importante, é que girando o mouse para cima e para baixo, observe que ele dá o zoom conforme a ponta do mouse está, tá? Se a ponta do mouse aqui tiver nesse símbolozinho aqui, ó, que é de elevação em vista, se eu girar para cima e para baixo, ele concentra o zoom aqui. Então, observem isso, tá? É bem importante. Voltando novamente aqui no 3D, vou aqui no ciclo de navegação completa. Vou acionar aqui o olhar. O olhar, na verdade, ele é semelhante ao que você tem em questão de altura, tá? Eu vou tentar entrar aqui numa vista criada do desenho. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa renderizar. Vou clicar aqui novamente no círculo, centro. Vou clicar aqui esse zoom. Já dei o centro lá. Agora eu vou olhar. Então você pode girar para cima e para baixo e ele referencia a partir do seu olho, tá? Que é como se fosse o observador, ok? Serve muito na hora que você está organizando as vistas, tudo bem? Voltando aqui no 3D, na guia acima, continuando com o círculo. Tá um pouco difícil de visualizar aqui pequenininho. Move para cima ou para baixo, tá? Da mesma forma que eu venho. Na verdade, no 3D aqui não é muito bom mostrar isso. É bom mostrar aqui na vista. Para cima e para baixo. Então, para essas funções de vistas que você cria no desenho, é muito importante. Às vezes você quer evidenciar uma vista aqui, valorizar, enfim, a arquitetura. Você faz uma vista bem aqui do chão para renderizar, ou às vezes quer ver um detalhe de clarabóia, como é o que está aqui acima. Então, você pode fazer a utilização desse comando, tá ok? Voltando aqui, vamos aprender aqui o botão de navegar, tá? No caso aqui do ciclo de navegação completa. Ele é como se fosse dar um passeio no desenho. Essa ferramenta ela é muito sensível. Então, dependendo na perspectiva em 3D, ela não aceita, mas aqui em vistas, você quer dar um passeio no desenho, se você clica, arrasta para cima, ele vai passeando no desenho. Se você puxa, ele vem aqui para trás também no desenho. Serve também para auxiliar a parte de orientação da vista, como também serve para navegar, que eu
vou conseguindo observar algumas perspectivas do desenho. Muito cuidado com esse comando, porque ele é muito sensível, tá? Então, se você vai trabalhando com ele aqui, cuidado, e ele vai... Você vê que ele escapole bem aqui da, da, do comando, tá? Então, ele é basicamente isso, realmente navegar no desenho, mas com muito cuidado, ok? Agora vamos aqui na guia de 3D para aprender a trabalhar. Vou fechar aqui com o xizinho, o círculo de navegador, para trabalhar um pouquinho com o cubo, tá? O cubo ele é bem didático, tá? Ele é bem simples. Se você clica nas arestas aqui nos cantos, ele vai dar o canto referente ao que está no cubo, como a vista direita e posterior do desenho. Clicando nesse outro ladinho do cubo, ele gira, né? Colocando aqui a posterior esquerda, clicando no parte de cima, ele realmente vai dar aqui a, como se fosse em planta, tá? Mas na verdade aqui seria até uma cobertura, porque ele mostra de cima. Nesse caso, você tem que entender que ele está visualizando sempre em 3D, embora esteja na visualização de planta baixa, ok? Aqui nessa parte de baixo, você tem o norte, leste, sul, que também você pode se orientar. É bem rápido e prático, às vezes você tem que ver uma fachada e aqui como já está tudo modelado, você navega para a fachada, aqui no caso a fachada direita, rapidamente, já consegue ter uma visualização e um estudo dessa fachada, tá ok? Outra função, cliquei aqui na aresta, né, do canto do cubo, outra função bem importante do cubo é você deixar uma vista gravada. Por exemplo, se você quer que o desenho inicie com essa vista aqui, desse canto, eu estou fazendo esse comando, gente, aqui que eu acabei com o Shift do teclado mais o Scroll. Aí ele aciona o orbitar, ok? Vamos supor que eu queira, vou girando o scroll para cima, se eu queira essa visão, então eu posso clicar com o botão direito em cima do cubo e definir como vista atual. O que que é isso? Vou sair aqui, girando com o scroll, giro com o Shift acionado, e aí eu quero voltar para a vista principal do desenho, às vezes é a fachada posterior da casa, enfim. Aí você vem aqui nesse início, né, que é essa casinha, e ele volta para a vista que você gravou. Tanto o zoom que você tá, como a direção do cubo. Tudo bem? Então esse cubo, ele na navegação do 3D, particularmente é o que eu mais uso, tá? Comandos de teclado, zoom para cima e para baixo, zoom de janela, às vezes até eu nem uso muito, mas o scroll para cima e para baixo, esse cubo, me ajuda muito. E eu utilizo bastante. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.